Imagina que por trás de Star Trek, uma das maiores séries de ficção científica, estava acontecendo uma guerra de ego entre o Kirk e o Spock, dois dos maiores ícones dessa produção. Uma dupla que era inseparável na frente das câmeras, mas que por trás delas estava completamente rachado. Nesse vídeo você vai entender como o ego ferido, os ciúmes do Spock e anos de ressentimento acabaram separando William Shatner e Leonard Nimoy de um jeito que chocou até mesmo os fãs mais antigos de Star Trek. E essa guerra de ego que separou o Kirk e o Spock vai muito além do que você pode imaginar. Oi, eu sou Raoni Soares e hoje a gente vai voltar para a década de 60, quando o universo de Star Trek estava tomando forma para sair do papel e se tornar esse universo gigantesco que a gente conhece hoje. Criada por Gene Roddenberry, a série estreou em 1966, em plena era da corrida espacial, misturando ficção científica com debates sociais e dilemas humanos, tudo isso a bordo da USS Enterprise. E foi ali, no centro da ponte de comando, que o Capitão Kirk e o Sr. Spock conquistaram o público com uma química que parecia perfeita. Bem, pelo menos era isso que parecia na frente das câmeras. Claro, no começo era quase imperceptível, mas com o passar do tempo isso se tornou até difícil de ignorar. Porque como a própria série mostrou ao longo dos anos, nem sempre duas forças tão poderosas conseguem coexistir sem algum tipo de conflito. E é justamente aí que começa a nossa história. Quando William Shatner e o Leonard Nimoy foram escalados para Star Trek, eles já tinham trabalhado juntos em um episódio de The Man from U.N.C.L.E., que foi uma série de espionagem que fez muito sucesso e foi ao ar entre 1964 e 1968. Só que quando eles assumiram seus papéis em Star Trek, ninguém imaginava que aquela dupla marcaria para sempre o gênero e se tornaria referência para gerações futuras. Nos bastidores, eles começaram como colegas que estavam dando vida a uma produção que naquela época nem era certeza se iria pra frente. Isso porque ela era uma série muito ousada e diferente, e cheia de ideias mirabolantes que estavam exigindo demais dos atores, especialmente do Leonard Nimoy. Isso porque o seu personagem falava pouco, mas dizia muita coisa apenas com o olhar. A rotina era bem puxada, com longas horas de gravação, e o orçamento apertado criava um ambiente que fazia com que a equipe precisasse confiar uns nos outros. E foi nessa convivência diária que William Shatner e Leonard Nimoy criaram uma relação de camaradagem. Eles se ajudavam, trocavam ideias sobre cenas e até saíam juntos em eventos de divulgação. Era aquele tipo de amizade que nascia mais da parceria de guerra do que de afinidade pessoais. E eu tenho certeza que muita gente entende isso aqui, porque a gente sempre tem aquele amigo do trabalho que a gente mantém contato, mas que não temos intimidade suficiente para estreitar essa relação. Mas aqui nesse caso, a partir disso, as coisas começaram a se complicar um pouco. E quando eu digo um pouco, eu ainda tô sendo muito generoso. Porque no começo, William Shatner era o rosto da série. O Capitão Kirk era o líder da Enterprise, o herói clássico, o cara que sempre tomava a frente nas decisões, nas lutas e nas histórias mais dramáticas. E tudo indicava que ele seria o centro das atenções. Bem, e por algum tempo até foi. Até o momento em que o Spock começou a cair no gosto do público, passando assim a ganhar muito mais atenção do que ele. O Spock era aquele tipo de personagem diferente de tudo que se via na TV naquela época. Frio, lógico, sem demonstrar emoções, e justamente por isso ele era tão fascinante. Leonard Nimoy conseguiu dar uma profundidade a esse personagem que ultrapassava o roteiro, conseguindo criar presença mesmo no seu silêncio. Por conta disso, logo os holofotes começaram a se voltar cada vez mais para ele, fazendo com que ele fosse chamado muito mais para as entrevistas, ganhasse matérias em revistas e recebesse até carta de fãs. E algo que é muito importante de ressaltar sobre a personalidade do William Shatner é que ele era muito intenso. E de intenso nesse caso significa que ele gostava de estar no controle, de ser ouvido e o centro das atenções. Você tá doido, garoto? Você enxerga? Eu acho que dá pra gente chamar isso de egocentrismo artístico. E olha, o meio tá cheio dessas pessoas. E embora ele fosse muito carismático, também sabia se impor, ainda mais quando ele se via como o protagonista absoluto dessa série. Só que Star Trek não funcionava bem assim. Na prática, quem tava virando o ícone pop era o colega silencioso que tava sempre ao seu lado. É óbvio que isso começou a afetar o seu ego. O público tava cada vez mais interessado nos dilemas do Spock, nas
sua lógica fria que desafiava emoções humanas, nas expressões contidas que dizia tudo sem falar quase nada, fora que o Leonard Nimoy, mesmo sendo mais reservado, também tinha lá suas ambições. Ele sabia do valor que o seu personagem estava ganhando e lutava nos bastidores por mais reconhecimento, inclusive financeiro. Por isso a gente vê que a disputa por espaço foi ganhando corpo em cada mínimo detalhe. O que antes não era o problema, agora começou a se tornar. Como quem tinha mais falas no episódio, quem tinha mais tempo de tela e quem aparecia primeiro nos créditos. Todas essas coisas começaram a gerar atritos entre eles. E dizem que o William Shatner começou a se incomodar até mesmo com a quantidade de closes que o Leonard Nimoy recebia. Meu Deus. O Leonard, por sua vez, disse anos depois que conseguia sentir uma certa resistência por parte do William quando o assunto era dividir o protagonismo. E o clima nos bastidores refletia isso muito bem, porque embora nenhum deles dissesse nada, o Leonard estava tentando manter uma relação profissional de forma cordial. Só que o tempo isso se tornou insustentável, fazendo com que eles se afastassem cada vez mais, chegando até mesmo ao ponto de fazer com que eles não trocassem nem mais ideias como faziam antes. Eles se evitavam às vezes e chegavam até mesmo a trocarem olhares frios. E isso, é claro, acabou transformando os bastidores dessa produção em uma verdadeira guerra fria, com aquele clima de desconforto, embora nenhum deles atacasse de verdade. E em certos episódios, essa tensão até escapava para quem conseguisse prestar atenção nos bastidores. Um dos momentos mais simbólicos aconteceu durante a gravação do episódio This Side of Paradise. Nele, o Spock finalmente expressa emoções sobre influência de um tipo de planeta alienígena. A atuação do Leonard Nimoy nesse episódio foi tão elogiada que muitos consideraram esse o episódio que consolidou o personagem no coração do público. A crítica ficou em cima e como os fãs amaram, os roteiristas começaram a entender que o Spock podia ser um ponto emocional na série, mesmo ele sendo sem emoções. E foi a partir disso que o William Shatner passou a querer demonstrar mais controle com relação aos roteiros. Ele queria sempre discutir alterações, sugerir mudanças, isso para fazer com que o Leonard Nimoy ganhasse cada vez menos fala e espaço. Outro episódio que também gerou uma certa tensão foi o Amok Time, onde os roteiristas mergulharam fundo na cultura vulcana e deram ao Spock um arco dramático, físico e ritualístico. Esse era um daqueles episódios grandiosos, centrado quase totalmente nele. E é claro que de novo o público amou, e a performance do Leonard Nimoy nesse episódio virou um dos pontos altos da série. William Shatner, por sua vez, não conseguia nem mais esconder a impaciência que gerava o fato do seu personagem tá perdendo cada vez mais espaço. Só que apesar disso, os dois ainda se esforçavam bastante para manter o profissionalismo. Leonard Nimoy tinha muita empatia pelo William Shatner, mesmo que não concordasse com tudo. E William Shatner, por sua vez, apesar do ego inflado, também tinha os seus momentos de respeito pelo seu colega. Eles participavam de conversas, realizavam entrevistas e até riam juntos nas convenções. Mas só quem trabalhava perto conseguia notar os sinais de distanciamento, os olhares atravessados durante as reuniões de elencos e a falta de troca espontânea entre as cenas. Bastava um episódio que focasse demais no Spock ou um diretor que desse mais atenção a Leonard Nimoy, que essa tensão voltava a crescer. Só que graças a Deus, esses bastidores conturbados não interferiram no fato da série se tornar um fenômeno. Embora isso tenha marcado profundamente, de forma irreversível, a relação desses dois. Quando a série original foi cancelada em 1969, muita gente acreditou que essa história tinha terminado ali. Mas Star Trek não só sobreviveu, graças a Deus, como também acabou voltando mais forte do que nunca. Com o tempo, os fãs transformaram esse cancelamento em uma verdadeira pressão popular, fazendo com que os tripulantes da Enterprise voltassem, mas dessa vez em filmes. Com isso, William Shatner e Leonard Nimoy se reencontraram não só como Kirk e Spock, mas como dois veteranos de uma história que parecia não querer terminar nunca. Os filmes acabaram ganhando um clima bem diferente, porque agora eles não eram mais jovens disputando um espaço em uma série que era incerta. E agora eles já estavam consolidados, já tinham se tornado ícones e rostos para toda uma geração. Isso fez com que essa nova fase trouxesse também um tempo de trégua. Durante as gravações de Star Trek The Motion Pictures de 1979 e principalmente Star Trek 2, A Ira de
de Cannes de 1982, os dois pareciam ter encontrado um certo equilíbrio na sua relação. É claro que a rivalidade entre eles ainda existia, mas dessa vez era muito mais silenciosa do que já era antes. Porque a essa altura eles já tinham entendido o valor que um tinha pro outro, tanto na frente das câmeras quanto fora delas. Isso fez com que o respeito entre eles ganhasse muito mais força do que a tensão. O Leonard Nimoy, inclusive, passou a dirigir alguns dos filmes da franquia, como Star Trek 3 e 4, o que podia ter alimentado mais competição no passado. Só que dessa vez isso não aconteceu. William Shatner aceitou ser dirigido por ele e os bastidores ficaram bem mais leves, o que fez com que eles tivessem verdadeiros momentos de parceria criativa, como quando os dois discutiam juntos sobre o futuro de um personagem, tentando manter a essência da série viva para os fãs mais antigos, mas também conseguindo capturar a atenção de novos espectadores. Eles faziam piadas juntos, davam entrevistas conjuntas e demonstravam aquele tipo de conexão que só quem passou por muita coisa junto consegue manter. Claro, a gente não pode dizer que isso era afeto puro, mas era um tipo de admiração. Talvez um reconhecimento de que, apesar das diferenças, eles tinham sim colaborado para construir algo grande juntos. Só que, infelizmente, não dá pra gente dizer que essa calmaria durou para sempre. Porque mesmo com anos convivendo junto, esse passado mal resolvido e o acúmulo de frustrações foram algo que nunca sumiram de verdade. E a gente sabe que algumas vezes é muito difícil de superarmos algo assim. Infelizmente, isso veio bem mais tarde, mas veio quando os dois já estavam até em fases completamente diferentes da vida. Eu acho que isso mostra pra gente que quando uma amizade não tem que acontecer, a gente não precisa ficar insistindo. A gente tem que normalizar o fato de que a gente trabalha com as pessoas, mas não precisamos ser confidentes ou íntimas delas. Mas se tem algo que não dá pra deixar pra mais tarde, é você deixar o like nesse vídeo agora. Se você chegou até aqui, é porque você tá curtindo esse conteúdo. E fazer isso ajuda demais a fazer com que o meu conteúdo alcance outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo também. Poxa, não custa nada e você nem precisa saber pilotar uma nave interestelar para isso. Uma coisa que é inegável é que esses dois envelheceram juntos sobre a sombra de Star Trek. E quando eu digo isso, não é de uma forma pejorativa ou para diminuir o legado deles, mas sim para dizer que, por mais que existisse uma coisa entre eles, fazer essa série com o sucesso que ela alcançou fez com que eles se conectassem para a vida inteira. Até que em 2011, William Shatner lançou um documentário chamado The Captains, onde ele entrevistava vários atores que interpretaram capitães na franquia. A proposta do documentário era celebrar o legado da série, revisitar a trajetória e mostrar os bastidores de uma forma bem mais pessoal. Só que para contar essa história, ele usou imagens do Leonard Nimoy que, segundo consta, foram utilizadas sem a permissão direta dele. Isso foi o estopim para reacender toda essa treta. Porra na cara dela. E aí, ai, barraco. No seu livro lançado em 2022 chamado The Boldly Go, Reflections on the Life, Wild and Wonder, William Shatner falou um pouco sobre isso. Leonard Nimoy sempre foi mais reservado com a vida pessoal e muito cuidadoso com a sua imagem. Então, para o William, ele supostamente não reagiu muito bem ao terem usado a imagem sem o seu consentimento. Mas um fato é que depois do documentário, ele cortou laços de vez com William. A partir desse momento, Leonard Nimoy simplesmente parou de atender todas as ligações dele. William Shatner disse que não entendeu o que aconteceu e que ficou bem chateado com isso. E em entrevistas depois, ele disse que até tentou entrar em contato diversas vezes, até mesmo por cartas, só que nunca teve um retorno. Ah lá, nem vou ler. E quando Leonard Nimoy faleceu em 27 de fevereiro de 2015 por causa de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, 30 anos depois de parar de fumar, William Shatner nem foi no funeral. E muita gente criticou ele por isso na época, falando que ele era muito insensível. Mas a verdade é que ele nem mesmo chegou a ser chamado pro funeral. Caracas. Essa ausência, metaforicamente falando, foi o reflexo de uma relação quebrada que nunca teve conserto. Ainda assim, William Shatner seguia dizendo que sentia falta do amigo e que lamentava por esse afastamento. Tempos depois, a própria filha do Leonard Nimoy, Julie, entrou em contato com ele para dizer que o seu pai o amava. Ela não contou para ele o motivo que fez com que o seu pai se afastasse, mas no seu livro, William Shatner especulou que a sua doença pode ter contribuído para esse afastamento.
relacionamento. Essa foi mais uma tentativa de consolo, mas também uma forma de dizer que o relacionamento entre eles nunca foi algo simples. Nunca foi só sobre amizade ou sobre rivalidade, mas sim ambas as coisas ao mesmo tempo. E o que sobrou no final foi um silêncio muito pesado, cheio de coisas que eles nunca disseram um pro outro. Isso, de certa forma, é muito triste. Esse silêncio ecoaria não só na memória dos fãs, como também no legado dessa, que é uma das maiores duplas da cultura pop. Até hoje, o que aconteceu de verdade entre William Shatner e Leonard Nimoy nunca foi esclarecido. Por um tempo, se acreditou realmente que essa polêmica tenha se reacendido por causa do documentário The Captains. Mas em 2024, Adam Leonard Nimoy, filho do Leonard, disse que sabe o motivo que fez com que o seu pai se afastasse do William Shatner, mas que preferia não mexer com quem tá quieto. William Shatner, no ato da gravação desse vídeo, tá com 94 anos e continua muito ativo. Ele continua participando de eventos e continua dando entrevistas. Sempre que fala do Leonard Nimoy, ele sempre deixa transparecer um certo carinho e arrependimento por essa situação. Mas é importante ressaltar que ele nunca tentou se passar como vítima, mas também nunca deixou de demonstrar sua tristeza pela ausência e pela maneira como essa história se encerrou. Para ele, aquela amizade que existia ali era mesmo real, cheia de atritos, mas real. No fim, essa seja uma amizade que se desgastou com o tempo por causa de duas personalidades fortes demais para tentarem dividir o mesmo palco. Porque as amizades reais, assim como as grandes jornadas, nem sempre têm finais bonitinhos. Esse é o tipo de coisa que mostra que até as maiores amizades podem ser muito complicadas. E por falar em relações complicadas, você sabia que a entrada da Jeri Ryan em Star Trek Voyager criou uma relação complicada entre ela e a Kate Mulgrew, a Capitã Catherine Janeway? Mas se você quer entender esse caso específico, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal onde falo sobre essa série, e lá eu explico o motivo disso acontecer. Aproveita que ele vai estar aparecendo aqui na tela para poder ir lá conferir. E se você chegou no meu canal através desse vídeo, curte Star Trek e também outras produções da cultura pop, já se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho para não perder as próximas publicações. Nós nos vemos na próxima e vida longa e próspera!